É difícil tirar qualquer conclusão sobre Deus e os anjos, mas podemos imaginar conjecturas. Não é permitido mentir, pelo menos não enquanto virtude, mas é permitido abrir as portas da imaginação e entrar em terrenos desconhecidos. Que a mentira se afaste e a verdade se apodere de nós. Os anjos e o cosmos, Deus e o diabo. Quando tudo começou, qual era o plano de Deus para os anjos e para os homens? Por que a terça parte se rebelou contra o Altíssimo? Qual foi o motivo da estupidez dos anjos maus? Acompanhe este vídeo e talvez possa compreender um pouco mais sobre esta batalha suprema, empreendida pelas grandes tentades das superpotências originárias e que, ainda hoje influencia na vida de cada ser humano que caminhou e caminha sobre o pequeno ponto azul, que se encontra em algum ponto do universo, numa galáxia entre trilhões, em algum lugar do cosmos. No princípio a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e de repente, num piscar de olhos, lá estavam eles, as criaturas mais sublimes e inteligentes que o universo conhecera até então. Num primeiro momento sentiram um poder descomunal atravessar suas consciências que eram mais puras que o cristal mais sublime e transparente, quase tão puras quanto o próprio Deus, pois vinham de Deus, então contemplaram a si mesmos e o Altíssimo, quase que no mesmo instante, perceberam toda a sua glória no mais alto céu e se curvaram perante o seu poder. No céu havia grande variedade de inteligências e habilidades, e cada anjo perfeito na sua capacidade de cognição agia em perfeita harmonia e ordem uns com os outros de maneira que a glória de Deus irradiava energia e poder como raios de trevas luminosas, e o perfume da mais perfeita ordem exalava diante da glória do Altíssimo. Os anjos se dão luz uns aos outros, dessa forma se comunicam do superior ao inferior mais rápidos que a velocidade da luz de forma que esta parece lenta demais diante de seus raciocínios. Suas prerrogativas foram delineadas nas linhas de pensamento mais complexas das profundezas sacramentais puríssimas do coração da Santíssima Trindade, onde nada obscuro, impuro, falso ou suspeito se reconhece e nada santo, limpo e verdadeiro se deixa de conhecer. Deus, sendo o juiz perfeito e perfeitamente livre para conceber o que bem entender, decidiu que era convenientíssimo criar as hierarquias angélicas que foram divididas em 9 coros celestiais onde cada criatura está perfeitamente designada a cumprir seu propósito e cada criatura se chama pelo nome e se distingue no meio da multidão incontável da luz suprema. Pelos parâmetros terrestres ilimitados, é impossível contabilizar tais criaturas feitas apenas de espírito e que mesmo sendo feitos de espírito conhecem perfeitamente a matéria e a dominam com maestria. Os serafins estão unidos a Deus de maneira especial, nos ardores da caridade. Os querubins são anjos de plena capacidade de sabedoria e ciência. Os tronos são chamados os sedes de Deus, e assistem aos anjos inferiores. O coro das dominações dominam sobre os anjos a missão de executar as ordens de Deus e distribuir funções aos anjos inferiores. O coro das virtudes tem por missão cultivar as virtudes e transferi-las para a maior glória de Deus cultivando as obras do Altíssimo. O coro das potestades são condutores da ordem sagrada, agem junto ao governo do mundo e da Igreja. Os principados têm ação mais extensa e universal, presidem reinos, províncias e dioceses. Os arcanjos são enviados por Deus em missões especiais junto aos homens. Estão na presença de Deus e assistem o seu trono num número de 7 escolhidos por Deus que se destacaram entre os demais em seu amor e humildade, dos quais conhecemos apenas 3, Miguel, Gabriel e Rafael. Os anjos, este termo deveria designar apenas esta hierarquia, mas esse nome acaba definindo todas as outras por causa de sua popularidade. Eles estão mais próximos do homem e velam pela vida espiritual e corporal deles, não só desviando-os dos perigos temporais e espirituais, mas também intercedendo por eles. Por que um anjo que liderava o louvor no céu com grande formosura e honra diante dos demais decidiria passar a eternidade no inferno ao invés do céu? Seria Deus um déspota? Um tirano? Alguém que não aceita opiniões contrárias? No céu tudo era perfeito e reinava ininterrupta paz.
Passavam-se os anos e Lúcifer liderava o louvor com cânticos e melodias elaboradas cuidadosamente por sua mente perspicaz e cada vez mais criativa. Suas melodias exalavam alegria e tranquilidade ao mesmo tempo que tinham o peso e a profundidade do som mais grave e mais agudo, que elevavam o espírito dos anjos a mais profunda reflexão sobre os mistérios da própria existência das profundezas da glória do Criador. Suas escalas musicais eram tão bem elaboradas que pareciam aos outros anjos que o acompanhavam incompreensível saber como ele as elaborava de maneira tão original, dada a complexidade e imprevisibilidade melódica das composições ao mesmo tempo que se encaixavam sutilmente com um som mais suave e agressivo. O tempo corria de uma maneira que apenas Deus e os anjos poderiam compreender e que para nós homens seria incompreensível imaginar. A cada dia que se passava, Lúcifer se aprofundava cada vez mais no conhecimento do reino celestial de maneira que em alguns momentos lhe parecia palpável a ideia de compreender o poder do Altíssimo, já que em primeiro momento, quando foi criado, havia contemplado a própria existência, e era incompreensível naquele momento pensar que um dia poderia se aproximar da glória que Deus possuía, tamanho o seu poder. Deus, Rei Supremo do céu, planejava um futuro cada vez mais glorioso e promissor para os anjos, e é claro, para Lúcifer, já que Deus o havia estabelecido como um anjo de mais alto conhecimento dos mistérios celestiais, e naquele momento os anjos o admiravam com profunda reverência de tal maneira que percebiam em seus corações que Deus o amava de forma única. Não havia motivos para se rebelar no céu, pois tudo era perfeito. O único motivo para se rebelar só poderia ser concebido por razões egoístas, surgidas do ego de alguém. Esse alguém teria que conhecer de uma maneira excepcional cada aspecto da criação, teria que conhecer os meandros das possibilidades da existência. Esse alguém teria que possuir tanto conhecimento e ciência que poderia por um momento se esquecer que era apenas uma criatura, e que o amor de Deus não poderia ser explicado nem pelo anjo mais glorioso já criado. Seja o que for que se passou na cabeça de Lúcifer, ele se projetou em algo que estava além de suas capacidades cognitivas, se comparou ao infinito sendo limitado, mesmo sendo espetacularmente poderoso diante dos outros anjos, ainda era um ser limitado, limitado ao poder que Deus o havia concedido. Estava a cada dia em constante aperfeiçoamento intelectual e se sobressaía notoriamente diante dos demais, mas em algum momento, um momento crucial para a sua própria perspectiva de si mesmo, escolheu que deveria ser aclamado tal como decidira naquele momento de autorreflexão, se olhou no abismo das águas e viu seu reflexo, viu que portava a luz e que era belo, extremamente belo, de forma que o orgulho obteve a sua primeira faísca no limiar de seu coração. Deus logo percebeu essa desordenação sutil no espírito de Lúcifer, uma pequena faísca de algo que ainda não era um pecado, mas apenas uma deliberação inconclusiva da vontade de Lúcifer quanto ao amor que alimentava por Deus, um amor que até o momento era inquestionável e suave, era perceptível em suas melodias a admiração que Lúcifer alimentava por Deus, pois ficava claro e cristalino para todos os anjos o esforço constante que Lúcifer empregava no seu louvor ao Criador. Deus, percebendo esta inconclusão momentânea, alertou Lúcifer por amor e misericórdia, alertou-o para não tirar conclusões precipitadas sobre qualquer aspecto da realidade, pois era possuidor de grande ciência e poder, capacidades que Deus havia lhe concedido, e isso poderia por momentos tirar seu foco da verdadeira adoração, levando-o a pensar coisas que ainda não podiam ser compreendidas e que até o momento estavam fora do alcance de qualquer criatura. Deus, limitando-se a agir como um pai que corrige o seu filho por amor, o alertou em particular e deixou que Lúcifer decidisse por si próprio quanto às suas indagações e questionamentos, próprios de sua personalidade, respeitando seu livre pensar e agir. Lúcifer meditou no íntimo de seu coração sobre aquela força que até então não alimentava nenhuma dúvida em relação ao amor que sentia. Neste momento de reflexão, Lúcifer percebera que a chama do amor ardente que Deus havia colocado em seu coração no momento em que contemplou a própria existência, havia perdido um pouco de calor. Esse calor que foi perdido, transmutou-se numa pequena faísca de orgulho incandescente, mas há um problema com faíscas, elas são capazes de acender grandes incêndios, que muitas vezes são incontroláveis.
No meio de folhas secas, de árvores que estão há muito tempo sem receberem chuva, faíscas podem inflamar um grande incêndio de proporções desconhecidas que se tornam um verdadeiro inferno. Lúcifer infundiu a ideia de que talvez Deus não fosse invencível, talvez ele era apenas um anjo superior extremamente mais poderoso e que se uma parcela dos anjos juntassem forças, poderiam destroná-lo e coroá-lo como rei. Essa ideia perpassou sua consciência e o agradou. Nesse momento a ideia de rebelião sondava seu coração, foi o início de algo desnecessário e deveria ser freado por si mesmo se ele quisesse continuar a ter paz, mas quis a guerra e guerras sempre causam destruição, dentro dele houve desordenamento pois não quis frear seus impulsos de revolta o que o tornou instável dentro de si mesmo. Quanto mais alto se está, mais alta é a queda. Há um aspecto da realidade que precisa ser questionado. Se Deus é amor e criou tudo, e Deus está em tudo, de onde veio o mal? Onde mora o mal? O mal está em Deus. Não, o mal não veio de Deus e não pode estar em Deus, pois Deus é perfeito e não quer fazer o mal, ele pode, mas não quer. Deus age com bondade e apenas pela bondade. Então o mal só pode estar em Lúcifer que o criou e nele tem origem por escolha própria, pois decidiu servir a si mesmo ao invés de servir a Deus, deu-se então início ao egoísmo ou egocentrismo, onde o centro de suas ações é sempre ele próprio deixando de lado o amor ao próximo. Eis a origem do mal, o orgulho. Do orgulho se originou toda a vaidade e Lúcifer se tornou refém da própria loucura que infundiu em si mesmo quando optou por desprezar a caridade do amor de Deus. O teste, a visão do verbo manado, e a união hipostática. Lúcifer tinha uma espécie de capacidade de criar ideias espontâneas, uma espécie de consciência autoexplicativa, uma habilidade única que vinha daquele que o criou, um verdadeiro presente de Deus que lhe demonstrava o seu amor. Lúcifer e os anjos sabiam que em algum momento Deus iria lhes aplicar uma prova, pois Deus havia deixado claro para todos que esse momento iria chegar. Deus, mesmo sabendo de tudo, ainda precisava comprovar suas perspectivas na realidade, pois havia duas linhas de raciocínio principais em sua mente quando criou os anjos. Havia a linha de raciocínio em que todos passariam no teste e seriam eternamente felizes no céu, e a outra linha de raciocínio em que a terça parte se rebelaria contra o seu amor. Haviam outras realidades prováveis nas profundezas da mente de Deus, mas essas duas eram as principais. Apenas pela experiência é que se comprova a verdade, e foi o que Deus decidiu, experimentar os anjos. No íntimo de seu coração Deus nunca acreditou que a terça parte se rebelaria, mas precisava comprovar suas perspectivas, só com a experiência é que se descobre as consequências da liberdade. Deus lhes apresentou Cristo humanado, teriam que servi-lo e adorá-lo na forma de um homem, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade gerado no ventre de uma mulher a qual seria a rainha dos anjos, teriam que servi-los, seres materiais aos quais Lúcifer em primeiro olhar julgou inferiores. Foi o pretexto que Lúcifer precisava para dar vazão à sua revolta injustificada. Deus jamais poderia negar a liberdade de escolha para suas criaturas, pois assim julgou ser o justo procedimento. Lúcifer usou sua liberdade para o mal, ofendeu gravemente o projeto da humanidade ao qual julgou os homens criaturas inferiores em inteligência e beleza. Ofendeu gravemente o Verbo encarnado e com mais força na expressão disparou ofensas terríveis à rainha, que em seu íntimo exalava apenas doçura e amor e jamais pensaria em lhe fazer qualquer maldade. Para Deus foi terrivelmente maldosa a sua atitude, a qual era digna da mais rigorosa repreensão. Deus se decepcionou profundamente e por um momento arrependeu-se de tê-lo criado, pois o ódio de Lúcifer crescera a tal nível que nele já não se enxergava mais beleza, mas apenas distorção, de tal maneira que a paz no céu havia deixado de brilhar, pois a fumaça do ódio de Lúcifer infestava o ambiente, tudo então ficou nebuloso e confuso. De repente ouviu-se uma voz no céu, cuja potência era um tanto quanto inferior à de Lúcifer, mas que ecoava lucidez e verdade. Disse então Miguel: Irmão, como podes ofender a Deus nosso Criador de tal maneira?
Mesmo sendo o mais alto nos céus, exalas insensatez proferindo ofensas a nossa rainha e nosso Criador. Acaso és maior do que Deus? Digam-me, irmãos celestiais, alguém aqui é maior do que Deus? A terça parte dos anjos se colocaram ao lado de Lúcifer e a outra parte concordaram com Miguel. Lúcifer se encheu de profundo ódio e se precipitou contra Miguel com a mais alta fúria na intenção de aniquilá-lo mesmo que fosse a última coisa que faria. Miguel, com uma espada flamejante alimentada pelo fogo da verdade, apontou-a para Lúcifer e disse: Que o Senhor te repreenda, irmão, pois tua vontade se tornou perversa.